Julia Roberts, a icônica atriz cujo sorriso iluminou os ecrãs durante décadas, está agora no centro de uma história profundamente pessoal e perturbadora que está a causar ondas de choque em Hollywood. Por detrás do brilho e do glamour, uma batalha privada desenrolou-se silenciosamente, deixando os fãs e as pessoas próximas perplexos e em busca de respostas. O que está exatamente a acontecer com Julia Roberts? E por que é que o seu marido se estaria a preparar para se despedir de uma forma que sugere algo muito mais grave do que qualquer um esperava? Durante anos, Julia foi conhecida não só pelas suas performances premiadas, mas também pela sua vida familiar aparentemente perfeita e pelo seu casamento duradouro. Mas rumores recentes sugerem que nem tudo o que parece é. Não se trata apenas de mais um susto com a saúde de uma celebridade ou de um rumor de um tabloide. Há indícios de algo muito mais complexo e doloroso por detrás da aparente simplicidade. A tensão entre a percepção pública e a realidade privada nunca foi tão palpável. Qual a natureza do diagnóstico de Julia? Como é que o seu marido está a lidar com a notícia? E o que significa para um dos casais mais acarinhados de Hollywood? Nesta história, o amor, a perda e a mágoa entrelaçam-se, deixando-nos com a dúvida sobre o quanto sabemos realmente sobre as vidas por detrás dos holofotes. A verdadeira razão pela qual Julia Roberts ainda é um ícone de Hollywood. Julia Roberts é uma daquelas raras figuras em Hollywood que parece transcender o tempo, as tendências e até a constante turbulência da indústria do entretenimento. Desde a sua notável prestação em Pretty Woman até ao seu papel vencedor de um Oscar em Erin Brockovich, Julia Roberts cativou o público durante décadas com uma combinação única de talento, carisma e um sorriso inconfundível que se tornou icônico por si só. Mas para além do brilho e glamour das passadeiras vermelhas e das estreias de cinema, o que realmente diferencia Julia é a forma como conseguiu navegar pela fama nos seus próprios termos. Numa indústria onde a reinvenção parece muitas vezes necessária apenas para se manter relevante, Julia Roberts manteve um forte sentido de identidade e consistência. A sua carreira é marcada por uma evolução constante, em vez de mudanças drásticas, um testemunho tanto do seu instinto profissional como das suas convicções pessoais. Nascida em Smyrna, no estado da Geórgia, Julia não era oriunda de uma família do mundo do entretenimento. Ainda assim, ela galgou os degraus do sucesso através de uma combinação de talento, resiliência e timing. Quando Pretty Woman chegou aos cinemas, em 1990, não só a transformou num nome conhecido por todos, como também solidificou o seu estatuto de protagonista com um raro carisma. A química que partilhou com Richard Gere, a sua vulnerabilidade com a qual o público se identificava e a sua inegável presença em cena ajudaram a redefinir o que uma heroína de comédia romântica poderia ser nos anos 90. Mas, em vez de ficar presa a um único gênero, Julia provou a sua versatilidade. Inúmeras vezes, desde dramas intensos como O Dossiê Pelicano e Closer a filmes focados na família, como Lado a Lado e Extraordinário, a sua versatilidade só tem aumentado ao longo dos anos. Um dos aspectos mais notáveis da carreira de Julia Roberts é a forma como equilibra o grande apelo comercial com uma seleção de papéis que refletem um interesse mais profundo pelas personagens e pelas histórias. Mesmo nos seus sucessos comerciais, há frequentemente uma corrente subterrânea de profundidade emocional ou rebeldia silenciosa que acrescenta camadas às suas performances. Talvez seja por isso que o público sente uma ligação tão forte com ela. Ela nunca parece estar a interpretar um papel apenas pelo dinheiro. Ela encarna as suas personagens com sinceridade, fazendo com que até os papéis mais glamourosos pareçam ancorados na humanidade. Fora do ecrã, Julia Roberts conquistou a reputação de ser uma das celebridades mais reservadas de Hollywood. Embora o seu nome apareça frequentemente nas manchetes, ela conseguiu manter os aspectos mais íntimos da sua vida longe dos holofotes. Após anos de relacionamentos bastante divulgados no início da sua carreira, finalmente estabeleceu-se num casamento tranquilo e duradouro com o diretor de fotografia Danny Moder. O casal conheceu-se no set de filmagens de A Mexicana, em 2000, e casou 2 anos depois, optando por uma vida muito distante do caos de Hollywood. Juntos, criam 3 filhos, os gêmeos Hazel e Phineas, e o mais novo Henry. Longe dos holofotes, Julia fala frequentemente sobre a importância da família e como a maternidade mudou as suas prioridades. A fama, segundo a própria, não é a lente através da qual deseja ver o mundo. Em vez disso, ela concentra-se em estar presente, manter os pés no chão e proteger a normalidade da vida dos seus filhos. Enquanto muitas celebridades dependem das redes sociais para se manterem relevantes e se conectarem com os fãs, Julia escolheu um caminho diferente.
só aderiu ao Instagram em 2018 e, mesmo assim, as suas publicações tendem a ser raras, reflexivas e significativas, em vez de serem cuidadosamente elaboradas para gerar gostos. A sua abordagem à fama parece quase antiquada, mas é exatamente por isso que continua a funcionar. Ela permite que o seu trabalho fale por si, o que só aumenta o seu mistério e credibilidade enquanto artista. Mesmo numa era digital em que a sobreexposição é a norma, Julia permanece seletivamente visível e, de alguma forma, ainda mais intrigante por isso. Outro motivo pelo qual Julia Roberts continua a ser uma figura tão adorada é a sua capacidade de transmitir autenticidade. Seja a interpretar uma mãe solteira com dificuldades, a enfrentar uma poderosa empresa de energia, uma professora a tentar inspirar os seus alunos ou simplesmente a desfilar na passadeira vermelha com uma maquilhagem discreta e um sorriso radiante. Há nela uma abertura que cativa o público. Ela não projeta a perfeição. Em vez disso, abraça a realidade, a imperfeição e até a espontaneidade de uma forma que parece honesta e revigorante. E embora a sua carreira tenha abrandado nos últimos anos, não desapareceu. Na verdade, o seu regresso à televisão com Homecoming, na Amazon Prime, foi aclamado pela crítica, provando mais uma vez que é capaz de se reinventar sem sacrificar aquilo que a tornou especial em primeiro lugar. A sua prestação no suspense psicológico foi subtil, controlada e poderosa, um lembrete de que Julia Roberts não é apenas uma estrela de cinema, mas uma atriz extremamente talentosa. Está também envolvida em diversas iniciativas filantrópicas, muitas das quais passam despercebidas. Julia tem se dedicado a apoiar causas relacionadas com a saúde infantil, a educação e o combate à pobreza. O seu trabalho com a Unicef, bem como o seu envolvimento em causas ambientais e humanitárias, demonstra um profundo empenho em fazer a diferença para além da indústria do entretenimento. Raramente é notícia pelo seu trabalho de beneficência, mas não é por isso que o faz. E esta discreta sinceridade só reforça o respeito que muitas pessoas sentem por ela. A longevidade da carreira de Julia não se deve apenas ao talento, mas também às suas escolhas. Tem sido seletiva, paciente e estratégica nos papéis que tem aceite, nunca parecendo agir por desespero ou vaidade. Enquanto muitos dos seus colegas procuravam papéis para manter a fama, Julia recuou, fez pausas e esperou por histórias que realmente a tocassem. Este tipo de gestão de carreira é raro e é um dos principais motivos pelos quais conseguiu manter-se relevante sem se expor demasiado. O seu legado não está ligado a um único gênero ou época. Estende-se por uma obra que inclui romance, drama, comédia, suspense e até filmes infantis. Foi alvo de críticas públicas pelo seu relacionamento e comportamento nos sets de filmagem. Silêncio sobre questões sociais. Apesar de todas as conquistas, fama e privacidade cuidadosamente preservada de Julia Roberts, a sua carreira e vida pessoal não estiveram completamente livres de controvérsia ou crítica. Por mais que seja celebrada pela sua autenticidade e abordagem seletiva em Hollywood, até alguém tão amada como Julia viveu momentos que desafiaram a sua imagem cuidadosamente construída. Estes incidentes, alguns amplamente divulgados, outros discutidos discretamente, oferecemos uma visão mais complexa de uma mulher que, apesar dos esforços para se manter discreta e reservada, se viu ocasionalmente no centro de manchetes indesejadas. Talvez uma das polêmicas mais comentadas envolvendo Julia Roberts tenha ocorrido no início dos anos 2000, durante o início da sua relação com o diretor de fotografia Danny Motter. Na altura, Danny ainda estava casado com a sua primeira mulher, Vera Steinberg. O envolvimento de Julia nesta situação gerou uma onda de críticas e especulações tanto por parte do público como da imprensa. Embora Danny se tenha divorciado de Vera e casado com Julia em 2002, a cronologia da relação levou muitos a acusar Roberts de interferir num casamento, um forte contraste com a imagem de queridinha da América que tinha sido construída em torno dela. A situação tornou-se ainda mais pública quando Roberts foi fotografada ao usar uma t-shirt com a inscrição Aloe Vera, o que muitos interpretaram como uma mensagem indireta dirigida à ex-mulher de Motter. Julia nunca explicou diretamente o significado da camisola, mas, para muitos críticos, pareceu ser um raro exemplo de mesquinhez vindo de uma estrela conhecida pela sua discrição. O incidente continua a ser um dos momentos mais controversos da sua vida pessoal e, embora o público tenha eventualmente ultrapassado o sucedido, ofereceu um vislumbre de que até as estrelas mais admiradas são capazes de tomar decisões complicadas e muito humanas. Mas as suas polêmicas não se limitaram à sua vida amorosa. Julia Roberts também enfrentou críticas ao longo dos anos devido a um alegado comportamento difícil no set de filmagens. Embora nunca confirmado por relatos oficiais, surgiram vários rumores ao longo da sua carreira de que poderia ser exigente ou até mesmo fria durante as filmagens.
Durante a produção de Hook, em 1991, por exemplo, o realizador Steven Spielberg e membros da equipa referiam-se alegadamente a ela como Tinkerbell, devido ao que descreveram como um comportamento errático durante as filmagens. Mais tarde, Roberts abordou os rumores numa entrevista, reconhecendo que estava sob enorme estresse pessoal na altura, lidando com o término público do seu noivado com Kiefer Sutherland. Negou ter sido intencionalmente difícil, mas admitiu que o seu estado emocional pode ter afetado o seu ambiente de trabalho. Embora muitos atores tenham passado por momentos semelhantes, a alcunha consolidou-se no folclore de Hollywood, e a percepção de que ela era difícil persistiu em certos círculos. Houve também momentos em que as suas palavras geraram controvérsias não intencionais. Numa entrevista no início dos anos 2000, fez um comentário casual sobre as escolhas de moda de outra atriz, brincando sobre o uso de um bindi, acessório de beleza tradicional filipino, o que gerou críticas por ser culturalmente insensível. Embora não tenha sido um escândalo de proporções épicas, serviu como um lembrete de que mesmo alguém tão experiente e perspicaz como Julia Roberts não está imune a dizer algo que desagrade o público, especialmente num contexto cultural que continua a exigir mais sensibilidade e consciência das figuras públicas. Além disso, a recusa de Julia em interagir nas redes sociais, embora frequentemente elogiada, também gerou algumas críticas. No mundo atual, em que os fãs esperam transparência e acessibilidade por parte das celebridades, há quem veja a sua ausência nas plataformas online como um sinal de distanciamento ou elitismo. Os críticos argumentam que Roberts beneficia da adoração que recebe, mas evita prestar contas ou dialogar diretamente com os fãs. Por exemplo, quando certos excertos de entrevistas antigas ressurgiram, principalmente aqueles que continham visões ultrapassadas sobre os papéis de gênero ou a fama, não houve uma resposta ou um contexto imediato por parte da própria Roberts. O seu silêncio, intentional ou não, deixou espaço para especulações. Claro que outros defendem que a sua aversão às redes sociais só, na verdade, uma força, uma barreira que protege o seu bem-estar mental e a sua vida pessoal. Ainda assim, isto demonstra como até os seus esforços para manter a privacidade podem ser interpretados de diferentes formas, dependendo da opinião pública. Até mesmo as suas escolhas como atriz geram ocasionalmente controvérsia. Alguns críticos questionam a falta de diversidade na sua filmografia, tanto em termos dos tipos de papéis que interpreta como dos tipos de histórias que escolhe contar. Embora tenha interpretado uma vasta gama de personagens, muitos dos seus filmes centram-se em experiências de americanos brancos de classe média. Numa época em que Hollywood procura mais inclusão e representatividade, há quem ressalve que Roberts, apesar do seu poder e influência, não tomou medidas ousadas para defender narrativas mais diversas, pelo menos não publicamente. Não se trata de uma condenação, mas sim de uma crítica que tem vindo a ganhar força nos últimos anos, à medida que os espectadores e os profissionais da indústria reavaliam as estrelas consagradas numa perspectiva mais socialmente consciente. Além disso, apesar de Julia Roberts estar envolvida em diversas iniciativas filantrópicas, alguns críticos salientam que nem sempre se manifesta sobre questões sociais e políticas. Ao contrário de muitos dos seus contemporâneos, Roberts tende a manter-se em silêncio durante os debates nacionais sobre os direitos civis, a injustiça sistêmica ou as convulsões políticas. Isto levou alguns a acusá-la de escolher o conforto e a neutralidade em vez do ativismo, especialmente numa época em que a influência das celebridades pode ter um impacto significativo no discurso público. Por outro lado, os seus defensores argumentam que Roberts prefere agir nos bastidores, apoiando discretamente as causas, sem se colocar em evidência. Ainda assim, numa era onde o silêncio pode ser visto como cumplicidade, a sua não participação não passou despercebida. A parceria mais duradoura de Hollywood desde 2002. A história de Julia Roberts não se resume apenas às suas notáveis conquistas como atriz e à sua capacidade de navegar em Hollywood com graciosidade e resiliência, mas também a vida que construiu para lá das câmeras. No centro desta vida está a sua parceria duradoura com Danny Moder, uma relação que se destaca numa indústria onde os romances de celebridades surgem e desaparecem frequentemente sob o olhar atento do público. O seu percurso juntos, enraizado em valores partilhados e respeito mútuo, proporcionou a Julia uma sensação de estabilidade e segurança que a apoiou tanto a nível pessoal como profissional. Julia e Danny conheceram-se em 2000 no set de filmagens de A Mexicana, um encontro casual que floresceu para algo muito mais profundo.
Ao contrário dos romances dramáticos frequentemente retratados nos tabloides, a ligação entre eles baseava-se numa amizade genuína e numa paixão criativa partilhada. Danny, que trabalhava nos bastidores como diretor de fotografia, e Julia, uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood, encontraram um ponto em comum no amor pela narrativa e pela indústria cinematográfica. Esta base de respeito e compreensão tornar-se-ia o alicerce do seu relacionamento. Em 2002, Julia e Danny casaram-se numa cerimônia privada, optando por proteger a sua união dos holofotes implacáveis dos mídia. Esta escolha refletia o desejo partilhado de manter uma vida normal, longe dos constantes holofotes de Hollywood. Juntos, deram prioridade à família, criando os seus 3 filhos, os gêmeos Hazel e Phineas, e o filho mais novo, Henry, com carinho e ênfase na privacidade. Julia atribui frequentemente à maternidade a transformação da sua perspectiva de vida, dando-lhe um novo foco para além da carreira. A parceria entre eles prospera não só no amor, mas também no apoio mútuo. O trabalho de Danny como diretor de fotografia permite-lhe compreender as pressões específicas que Julia enfrenta como atriz. E as experiências partilhadas na indústria cinematográfica criaram um vínculo que vai para além do pessoal. Enfrentam os desafios da fama e das carreiras agitadas com o compromisso de manter a relação e a vida familiar sólida. A capacidade de manter este equilíbrio é uma prova da força da ligação entre eles e dos valores que partilham. Este equilíbrio estende-se para além da vida pessoal, abrangendo também as suas atividades profissionais e filantrópicas, onde apoiam causas discretamente e sem procurar atenção pública. A história de Julia e Danny é uma história de amor e parceria duradouros. Um lembrete de que, mesmo no mundo muitas vezes turbulento de Hollywood, a ligação genuína e o compromisso mútuo podem prevalecer. Olhando para trás, para a carreira de Julia antes de conhecer Danny, esta já tinha consolidado o seu lugar como uma das atrizes mais bem-sucedidas e acarinhadas de Hollywood. Com papéis icônicos em Pretty Woman, O Casamento do Meu Melhor Amigo e Erin Brockovich, Julia Roberts cativou o público com o seu carisma, simpatia e talento inegável. No entanto, a intensidade da fama também trouxe os seus próprios desafios. À medida que a estrela de Julia crescia, tornava-se cada vez mais protetora da sua vida pessoal, procurando evitar as armadilhas que frequentemente acompanham a fama. Conhecer Danny, alguém que compreendia as exigências da indústria atrás das câmeras, proporcionou-lhe uma rara oportunidade de construir uma relação baseada na compreensão mútua, em vez do espetáculo público. A ligação entre ambos foi ainda mais fortalecida pelo facto de ambos valorizarem profundamente a privacidade. Numa era em que as redes sociais convidam à exposição constante, Julia e Danny têm se mantido, em grande parte, longe dos holofotes no que toca às suas vidas pessoais. Esta descrição permitiu-lhes cultivar um relacionamento que não é moldado pelas narrativas dos mídia ou pelas expectativas públicas. Em vez disso, a sua parceria cresceu nos espaços tranquilos entre as estreias de Hollywood, os sets de filmagem e os momentos em família. Criar 3 filhos no meio da atenção implacável de Hollywood poderia ser assustador para qualquer família, mas Julia e Danny deram prioridade a proteger os seus filhos dos holofotes o mais possível. Compreendem as pressões e os perigos da fama e optaram por proporcionar aos filhos uma educação mais realista. Julia já partilhou em entrevistas como a maternidade mudou o seu foco das ambições de carreira para a criação de um ambiente familiar acolhedor. Os gêmeos, Hazel e Phineas, e o filho mais novo, Henry, têm sido mantidos longe dos holofotes, refletindo o compromisso dos pais com a normalidade. Esta abordagem protetora em relação à vida familiar não significou sacrificar as ambições de carreira de Julia ou Danny. Em vez disso, permitiu-lhes encontrar um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Danny continua a destacar-se como diretor de fotografia, uma carreira que exige longas horas e criatividade, enquanto Julia escolhe cuidadosamente papéis que lhe sejam significativos, equilibrando grandes blockbusters com filmes mais intimistas. A compreensão mútua das exigências específicas da indústria do entretenimento tem sido fundamental para o sucesso de ambos. Um dos aspectos mais inspiradores da sua relação é a forma como ilustra o poder da parceria num ambiente de alta pressão. Tanto Julia como Danny já falaram sobre a importância da comunicação, do respeito e da paciência para manter o casamento. Reconhecem que, apesar das suas agendas ocupadas, nutrir o relacionamento é essencial. A confiança que construíram ao longo dos anos é a base que os ajuda a enfrentar os altos e baixos da vida e da carreira com resiliência. A sua história também desafia os estereótipos de que as relações em Hollywood são superficiais ou passageiras. Em vez de grandes declarações públicas ou rupturas dramáticas, o casamento de Julia e Danny tem sido caracterizado por um crescimento constante e uma dedicação discreta.
raramente fazem aparições públicas juntos, evitando o escrutínio constante dos mídia que tantas vezes pressionam os casais famosos. Esta escolha por manter a privacidade tornou-se uma força, permitindo-lhes concentrar-se no que realmente importa, a sua família e a vida que partilham. Para além da vida pessoal, Julia e Danny partilham o compromisso com a filantropia e a retribuição à sociedade. Embora mantenham as suas atividades de beneficência discretas, ambos se envolvem em diversas causas, incluindo o bem-estar infantil, questões ambientais e iniciativas de saúde. Os valores que partilham nesta área fortalecem ainda mais o vínculo entre eles, evidenciando uma parceria que vai para além dos interesses pessoais e procura gerar um impacto positivo. O casamento de Julia Roberts com Danny Moder é frequentemente citado como um exemplo de estabilidade em Hollywood. A sua capacidade de manter uma relação amorosa e de apoio mútuo no meio das pressões, da fama e das carreiras exigentes é uma prova do respeito e da dedicação que nutrem um pelo outro. Construíram uma vida que equilibra o extraordinário com o cotidiano, fundindo o glamour de Hollywood com as realidades da vida familiar. O divórcio de Danny Moder gerou tensões e atraiu a atenção dos mídia. Embora Julia Roberts e Danny Moder tenham construído uma parceria aparentemente privada e duradoura, admirada por muitos, a sua história, como muitas em Hollywood, não está isenta de complexidades. Danny Moder, apesar da sua respeitada carreira como diretor de fotografia, enfrentou os seus próprios desafios e controvérsias que acrescentam camadas à sua imagem pública. Compreender estas questões oferece uma visão mais completa do homem por detrás das câmeras e da dinâmica que influenciou o seu relacionamento. A carreira de Danny Moder desenvolveu-se sobretudo nos bastidores, longe dos holofotes da passadeira vermelha. No entanto, isso não significa que tenha escapado ao escrutínio. Um dos aspectos mais comentados no início foi o seu relacionamento anterior a conhecer Julia Roberts. Moder era casada com Vera Steinberg, e o seu divórcio tornou-se tema de discussão pública quando a sua relação com Roberts foi revelada. A transição de um casamento para outro, especialmente envolvendo uma atriz de renome como Julia Roberts, atraiu naturalmente a atenção dos mídia e gerou especulações. A natureza do divórcio e o cronograma do novo relacionamento de Danny alimentaram as colunas de mexericos, com alguns a questionar a ética e o momento da separação. Embora ambas as partes tenham mantido os detalhes em grande parte privados, a sobreposição destas relações gerou discussões sobre os desafios de misturar vidas pessoais sob o escrutínio público. Este tipo de atenção é algo que Danny e Julia sempre procuraram evitar, mas inevitavelmente alcançou-os, sublinhando as dificuldades que muitos casais famosos enfrentam quando os relacionamentos passados chocam com a fama recém-adquirida. Além dos desafios nas suas relações pessoais, Danny Moder também enfrentou críticas profissionais. Como diretor de fotografia, trabalha numa indústria altamente competitiva e colaborativa, e a sua reputação é controversa em certos círculos. Embora elogiado pela sua capacidade e profissionalismo em muitos projetos, surgiram rumores e relatos de tensões nos sets de filmagem onde trabalhou. Alguns profissionais da indústria descreveram situações em que os desentendimentos criativos se intensificaram, por vezes causando atritos com diretores ou outros membros da equipa. Este tipo de tensão não é incomum na produção cinematográfica, mas para alguém casado com uma das maiores estrelas de Hollywood, tais relatos atraem inevitavelmente uma atenção redobrada. Um apelido notável que circulou nas fofocas de Hollywood é Tinker Hell, alegadamente dado a Julia Roberts pela sua natureza exigente no set de filmagens. Embora este apelido se refira a Julia, é frequentemente mencionado juntamente com Danny Moder devido à relação próxima entre os dois e ao interesse dos mídia na dinâmica familiar. Alguns especulam que a pressão de gerir a carreira de alto nível de Julia, combinada com os próprios desafios profissionais de Danny, cria um ambiente intenso em casa e no trabalho. No entanto, muito disto permanece especulativo, uma vez que o casal valoriza a privacidade e raramente se pronuncia publicamente sobre estes rumores. Julia Roberts, a adorada e icônica atriz mundialmente conhecida pelas suas inesquecíveis interpretações em filmes como Pretty Woman, Erin Brockovich e O Casamento do Meu Melhor Amigo, está a enfrentar graves problemas de saúde que impactaram profundamente a sua vida e carreira. Nos últimos meses, muitos dos que a observaram em aparições públicas notaram uma mudança significativa no seu comportamento e condição física. A descrição de Roberts como frágil e vulnerável gerou discussões entre os fãs e os mídia, chamando a atenção para um problema de saúde progressivo que começou a afetá-la de forma mais visível. A principal causa destes problemas de saúde é a perda progressiva da visão, um desenvolvimento que não só ameaça o seu bem-estar físico,
como também lança incertezas sobre a sua continuidade no mundo da representação, carreira a que se dedicou durante décadas. Acredita-se que esta condição preocupante está ligada a um grave episódio de meningite espinhal que Julia Roberts contraiu na década de 1980, doença que superou na juventude, mas cujos efeitos persistentes aparentemente ressurgiram mais tarde na vida. As consequências desta doença recorrente manifestam-se como dor crônica, enxaquecas debilitantes e, principalmente, uma perda gradual da visão. Os sintomas físicos que Roberts enfrenta são implacáveis e debilitantes. A dor crônica é frequentemente descrita como uma aflição invisível, mas o seu impacto é inegável, tornando até as atividades rotineiras do dia a dia um desafio. As enxaquecas que acompanham a sua condição são graves e imprevisíveis, prejudicando não só o seu conforto físico, mas também a sua capacidade de concentração e de funcionar ao seu nível habitual elevado. Estes problemas de saúde têm representado obstáculos consideráveis na sua vida pessoal e profissional, transformando as tarefas cotidianas em desafios e lançando uma sombra de incerteza sobre o seu futuro na indústria cinematográfica. Entre as muitas dificuldades, a leitura de guiões tornou-se um dos maiores desafios que enfrenta. Para um ator, a capacidade de ler e assimilar guiões é fundamental. É o próprio alicerce para compreender e incorporar novos papéis. A perda progressiva da visão de Julia ameaça esta parte essencial da sua arte, obrigando-a a confrontar-se com a dolorosa realidade de que a sua carreira, há muito definida pelo seu talento e dedicação, talvez necessite de se adaptar para acomodar estas mudanças. Esta batalha contínua contra os problemas de saúde não se desenrola isoladamente, mas está profundamente entrelaçada com a vida pessoal de Julia Roberts, especialmente com o seu casamento com o diretor de fotografia Danny Mauter. O casal, que está junto há mais de 2 décadas, é conhecido por manter uma relação relativamente discreta e estável, mesmo com as suas vidas sob os holofotes. No entanto, o surgimento destes graves problemas de saúde trouxe novos estresses e desafios à parceria. As doenças crônicas exercem frequentemente imensa pressão sobre o casamento, testando a resiliência e o compromisso de ambos os parceiros. Apesar dos desafios significativos impostos pela condição de Julia, o papel de Danny Mauter como marido solidário permanece inabalável. O seu cuidado e compreensão proporcionam a Julia uma fonte crucial de força emocional e apoio prático enquanto enfrenta estes momentos difíceis. A sua capacidade de encararem estas adversidades em conjunto demonstra a profundidade do vínculo entre eles e a base de respeito mútuo e amor que construíram ao longo dos anos. A abordagem de Julia Roberts para lidar com os seus problemas de saúde reflete uma determinação e resiliência notáveis. Ela procura ativamente tratamentos médicos avançados, consultando especialistas na esperança de controlar, aliviar ou possivelmente reverter alguns dos sintomas da sua condição. Esta postura proativa realça a sua recusa em ser definida ou limitada pela sua doença, demonstrando a mesma tenacidade que caracterizou grande parte da sua carreira e vida pessoal. Para além dos cuidados médicos, Julia depende muito do apoio da sua família, 2 seus filhos e da sua irmã, que se tornaram essenciais para o seu bem-estar emocional e auxílio no dia a dia. Esta rede familiar unida proporciona-lhe uma importante sensação de estabilidade e conforto no meio da imprevisibilidade dos seus desafios de saúde. A força que ela encontra nos laços familiares serve como um poderoso lembrete da importância das relações pessoais quando se enfrenta obstáculos que mudam vidas. O impacto dos problemas de saúde de Julia vai para além do físico, influenciando a dinâmica familiar e o seu papel de mãe e esposa, com 3 filhos para criar, que sempre protegeu dos holofotes. A energia e a presença de Julia são essenciais para manter um lar acolhedor e solidário. A dor crônica e os problemas de visão exigem inevitavelmente ajustes na rotina diária, afetando não só a Julia, mas também as pessoas que a rodeiam. Toda a família teve de se adaptar a esta nova realidade, aprendendo a lidar com as exigências e a imprevisibilidade que acompanham uma doença crônica. Apesar destes desafios, há evidências de que a família se uniu, fortalecendo-se no apoio mútuo e na resiliência partilhada. Esta força coletiva oferece esperança e conforto, sublinhando a importância da união e do amor perante a adversidade.